Fala, galera! Agora é o momento da nossa revisão da aula 31.1 e essa é a nossa aula 32.2, tá certo? Professora Tabita aqui junto com você, professor Vitor, querido, e nós vamos então ver o que foi que a gente viu nessa aula, que foi muito bacana, né? Foi. Vamos lá? Olha lá na tela. A gente falou sobre a evolução da evolução humana, parte 2, onde a gente priorizou nessa aula algumas informações sobre esses dois grupos aqui, os pré-australopitecos e os australopitecos. Então, olha aqui para mim. Se você quiser chegar mais pertinho de mim, para eu falar bem pertinho dos meus queridos alunos, isso. Quando a gente fala de evolução humana, a gente tem aí sempre aqueles de onde os grupos vão descender, né? Então, cientificamente, a gente tem registros de crânios, de registros de desenhos, de utensílios, de alguns objetos que eram manipulados, enfim. Então, esses registros fazem com que a gente construa, não na sua totalidade, porque isso é quase assim, não vou dizer impossível não, que na vida tudo é possível, né? Depende aí de várias questões. Mas aí nós temos um processo de divergência evolutiva que deu origem, né, a partir de um ancestral comum, dando origem aos primatas de grande porte e os hominídeos. A história evolutiva desses grupos, acredita-se que o primeiro gênero a dar origem a esse desenvolvimento dos hominídeos foi os australopitecos, mas a gente teve um pré, que foi aquele, né, inicial. Esses pré-australopitecos, eles tinham bastante pelo no seu corpo, tá? Uma testa protuberante e uma arcada dentária bem saliente ainda, tá? Tórax avantajado também. E aí eles já começavam aí a formar unidades, pequenos núcleos familiares. Eles identificaram que viver junto era uma questão de se proteger. E também, normalmente você tem esses registros aí do macho com a fêmea. Então, manter a fêmea ali para aqueles momentos de paixão aguda, né? E aí eles, então, estavam ali próximos, acasalavam-se e aí já tinham os seus descendentes e eles agora tinham que adquirir habilidades para proteger essa prole, tá? E para isso eles tinham que adquirir formas de caçar, né? De forma que eles não sofressem tantos riscos. Foram criando estratégias ao longo do tempo. Aí surgiram os australopitecos, tá? Na região ali da África. E esses australopitecos tiveram 6 que foram encontrados em locais diferentes e que já tiveram, eles eram pequenininhos, né? Pesavam aí o sonho da professora de 30 a 40 quilos, 1 metro e um pouquinho. Eram muito pequenininhos, mas eles já estavam adquirindo essa postura ereta, né? Apoiavam-se inicialmente, né? Os tipos usando um cajado, né? Mas também serviria para defender ou para ajudar na captura de alguma coisa, ou escalar algum objeto, enfim, tá? Ou alguma elevação. Então, todos esses desenvolvimentos, né, desses grupos, a partir dos australopitecos, afarenses, africanos, Gard e vários outros, a gente teve, então, o surgimento dos outros grupos, né, sucessores aí, que foram os Homo, tá? Mas nessa aula a gente ficou apenas com os pré e os australopitecos. E nesse grupo dos australopitecos, o que é marcante é esse início do desenvolvimento, tá? De habilidades com instrumentos que eles já tinham disponível no ambiente. Quebravam galhos e sabiam que aquele galho poderia defender eles de alguma coisa. Por quê? A partir das observações que eles faziam, tá certo? Então, viver em grupos familiares, aqueles que estavam isolados eram presas fáceis. E também, se tivessem adoecidos, também iriam morrer mais facilmente, não tinha ninguém para cuidar, tá bom?
Então, a gente fica por aqui, eu te dou um tempinho para você avaliar aí as questões, tentar responder e respondê-las, que eu sei que você vai conseguir, e a gente já volta, tá bom? Tchau, tchau! Foi e voltei. Vamos lá? Agora, na nossa atividade, a gente vai ver quais foram essas questões que a gente selecionou aqui para você para estar falando sobre esse conteúdo dos pré-australopitecos e os australopitecos. Pré e australopitecos. Perfeito? Vamos lá, questão de número 1. Estou com alguma coisa incomodando meus olhos aqui. Questão 1. Australopithecus é considerado um dos mais antigos ancestrais do homem, apesar de estudos de paleoantropologia não afirmar este fato. Verdade. Quais são as seis espécies primitivas do homem, cujo crânio era um pouquinho menor que da espécie Homo sapiens? Então, a gente foca aqui nessa questão de que esses registros, para a gente saber todos esses 6 grupos aí, né, dessas 6 espécies primitivas do Homo sapiens, a partir dos australopithecus, e a gente tem tanto fósseis, né, quanto registros antropológicos, ou seja, de objetos, de algumas pegadas, de algumas situações que marcaram evidências que ficaram registradas para que a gente conseguisse compreender um pouquinho mais sobre esse processo evolutivo dos hominídeos, da espécie humana, tá? Até chegar no que nós somos hoje, certo? Então, esses registros são a base para a gente conseguir construir. Existe 100% de certeza que foram esses australopithecus? Existe 100% de certeza que quem veio depois, por exemplo, a gente falou ali do afarenses, do australopithecus africanos, quem foi que veio primeiro, como é que foi isso? Existem lacunas, queridos, existem muitas lacunas, e aí a gente vai fazendo algumas inferências a respeito disso, tá bom? Mas vamos ali jogar ali no quadro aquelas 6, tá? As 6 espécies a partir desse gênero Australopithecus. Olha lá, o Homo rudolfensis, o Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo heidelbergensis e o Homo neanderthalensis. Então aqui, presta atenção que a gente está falando do gênero Australopithecus. E aí, a questão estava querendo que você puxasse os ancestrais, né? Puxasse de onde derivaram, de onde surgiram os outros, o outro gênero que surgiu. No caso, depois do Australopithecus, veio o gênero Homo. E acredita-se que foi esse rudolfensis aí que deu origem a todos os outros, né? Homo habilis, erectus, ergastus, enfim. Então foram essas 6 espécies que nós temos aí a partir, acredita-se, muitos dos australopithecus. Perfeito? Gente, vamos continuar? A gente vai para a questão 2, mas eu quero que você lembre e pense em uma coisa. Muitas falhas acontecem, não só no processo evolutivo da espécie humana, não. Muitas lacunas existem para todas as formas de viventes, seres viventes que nós temos. Por quê? Porque não se tem alguns registros tão claros, tá bom? E aí a gente acaba perdendo algumas informações. Perfeito? Vamos lá? Questão de número 2. Como se caracterizava o cérebro dos australopithecus em relação ao dos Homo sapiens? Como que eles eram, né? Como é que é a relação do crânio, tá? Então, em relação ao Homo sapiens, eles tinham menor estatura, mais pelo e a região do cérebro menor. Correspondia a 35% menor, né? A região cerebral aí eles foram gradativamente adquirindo o aumento dessa massa cefálica, tá? E também adquirindo habilidades que não estavam presentes nos grupos anteriores. Mas essas habilidades fizeram com que eles ocupassem maior espaço, né? Conquistassem e favorecessem
adquirissem habilidades para sua sobrevivência, né? Cuidado com a sua prole, certo? E isso sempre em grupos. Ok? Vamos lá, então? Joga lá. Então, a gente tem aí, a maior parte dessas espécies de Australopithecus conhecidas tinham o cérebro bem menor que do Homo sapiens, né? Outro gênero de hominídeo. Em alguns casos, essa diferença chegava a 35%. A cavidade cerebral deles também era um pouco elevada e muito estreita na região frontal, né? Vamos seguindo? Olha lá. Questão de número 3. Australopithecus é o nome de um dos gêneros de hominídeos que são considerados por muitos ancestrais do homem atual. A espécie humana, como conhecemos, foi resultado de uma longa evolução física e biológica que já dura aproximadamente 4 milhões. Pensa, tem tempo, hein? Que características demonstram a evolução da espécie humana ao longo deste período? Quais são essas características a partir desse gênero Australopithecus para o que nós temos hoje? Que transformações marcaram e evidenciaram essas distinções entre um grupo e outro, tá? A gente tem que lembrar que quando esse desenvolvimento da região do crânio vai acontecendo gradativamente entre um gênero e outro, permitiu que eles adquirissem habilidades, eles se comunicavam, né, galera? Não tinha fala, mas eles se comunicavam por sons, por gestos, por olhar. Lembra aquelas imagens que a gente mostrou para vocês, aqueles olhares, aquele olhar concentrado, a atenção, os sentidos deles eram muito mais aguçados no início. Com o surgimento da fala, né, eles foram... agora, o que eles precisavam? Eles começavam a não só gesticular, mas realmente a falar. E aí, essa necessidade de ficar gesticulando tanto, ainda tem gente que, né? Parece alguém que eu conheço, não sei quem é, mas gesticula de todo jeito, né? Fala com a mão, com o corpo. Eu sou uma dessas que fala com a mão, com o corpo, tudo. Mas, enfim, tá? Vamos lá olhar. Eu acho que você já conseguiu colocar aí no seu caderninho todas essas informações, não foi? Então, vamos olhar? Olha lá. Segue aí. A partir do distanciamento dos seus ancestrais, os hominídeos adquiriram a habilidade com as ferramentas, a forma bípede, que é o que marca esse gênero Australopithecus, né? Massa cerebral aumentada, desenvolvendo a linguagem e adquirindo a consciência, tá bom? Então, todas essas características aí foram essenciais para diferenciar um grupo de outro, fazendo que esse desenvolvimento de linguagem, gente, e esse domínio com algumas ferramentas foi essencial, tá? Aí eles conseguiram depois, né, posteriormente, fazer algumas estruturas com galhos, com folhas para fazer abrigos, né? Ainda não tinha fogo, mas eles foram adquirindo gradativamente algumas questões que fizeram que eles priorizassem a vida deles e gastassem menor energia. Tá certo? Vamos seguindo, senão não dá tempo. Vamos embora. Aí a gente tem uma questãozinha bem legal para você. Questão de número 4. Diz assim: há 3 milhões de anos, os ancestrais dos seres humanos ainda passavam grande parte de suas vidas nas árvores. Lembra daquela imagem que a gente colocou lá? Que o animal está tentando atacar e a fêmea está puxando, tentando puxar algum galho para lá. Vai se proteger, né? Então, olha lá. Mas, de acordo com um novo estudo, é possível que, naquela época, eles já caminhassem como bípedes. Há mais de 30 anos, foi descoberto em Laetoli, na Tanzânia, um rastro, olha, presta atenção, de pegadas fósseis depositadas há 3,6 milhões de anos e preservadas em cinzas vulcânicas. Lembra que a gente falou que alguns desses registros, né, independendo do local onde ocorreram esses registros, nos dão, assim, mais segurança em afirmar certas situações. Então, essa questão bípede é uma coisa inquestionável em relação a essas mudanças do gênero do pré para o Australopithecus até chegar no gênero Homo,
tá? Então, esse foi uma evidência que foi registrada. E aí a gente tem esse registro também ali na Tanzânia, tá bom? Vamos lá? Joga ali. A importância dessas pegadas para o estudo da evolução humana tem sido intensamente debatida desde então. As pegadas que As pegadas que mostravam clara evidência de bipedalismo, a habilidade para caminhar na posição vertical, haviam sido produzidas provavelmente por indivíduos da única espécie bípede que vivia naquela época, né? Qual era, professora? O Australopithecus afarensis. Aonde a gente está falando? Na região ali da Etiópia, não, deixa eu ver aqui. Tanzânia, né? Vamos lá. Essa espécie inclui Lucy. Quem nunca ouviu falar, né? Um dos fósseis de hominídeos mais antigos encontrados até hoje, certo? E cujo esqueleto é o mais completo já conhecido. Então, quer dizer que essa Lucy, esse achado, vai pertencer ao mesmo grupo dos Australopithecus afarensis. Lembrem que a gente mostrou para vocês aí todos os Australopithecus, né? Africanos, o Garde, enfim, tem vários Australopithecus aí, várias espécies, tá bom? Agora vamos ver o que o texto, presta bem atenção no que o texto quer. Vamos lá? Olha ali. De acordo com o texto, as pegadas fósseis encontradas na Tanzânia eram de indivíduos da espécie Homo sapiens? Opa, claro que não, né? A gente está falando ainda dos Australopithecus, tá? Que foram aqueles que marcaram na divergência evolutiva os hominídeos. B. Lucy é o mais antigo fóssil da espécie Homo sapiens já encontrado. Lucy é um fóssil antigo encontrado, tá? Que marca a existência, a presença dos Australopithecus afarensis. Não quer dizer que ele seja o mais ligado aí à espécie Homo sapiens, porque ainda existem algumas lacunas. C. O homem evoluiu a partir de macacos que viviam em árvores. Nós não evoluímos de macacos, né, galera? Nós tivemos um ancestral comum, a gente deixou isso bem claro durante a aula, tá bom? D. Os Australopithecus afarensis caminhavam na posição vertical. Opa! Todos os Australopithecus, esse gênero marca essa questão do bipedalismo. Essa posição ereta e o andar, caminhar sobre os dois pés, tá? Posição vertical. Aí, vamos dar uma olhadinha na E, mas a gente já sabe que a letra D está correta. Lucy e os da sua espécie não tinham habilidade para caminhar na posição vertical? Claro que tinham, eram do gênero Australopithecus, então tinham, tá bom? Letra D é a nossa opção correta, tá bom, galera? Então, olha aqui para mim, a gente vai encerrando por aqui. Parte 2 sobre a evolução humana. Você não é obrigada a concordar, a gente precisa conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente pode fazer as nossas especulações, criar as nossas situações hipotéticas e chegar a formular a nossa compreensão sobre a história de algum fato, tá bom? E aí, obviamente, a gente tem os registros, as evidências científicas em relação a esses achados, tá? Que é a paleoantropologia. Duas ciências muito importantes para que a gente consiga compreender o hoje a partir do passado. De muito tempo. Eu gosto quando o Vitor faz assim. É muito tempo, exatamente. Tá bom, querida? A gente fica por aqui. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijinho no coração. Tchau!